Bom, boa noite, senhoras e senhores. A senhora não está aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Esse nosso trabalho de hoje é voltado para a educação brasileira, né? E nós, através desses nossos estudos, né, voltamos no tempo, muito no tempo, mais de 500 anos atrás, basicamente, para a gente formular o nosso raciocínio e, através dele, a gente trazer algumas respostas, né, identificar os óbices e trazer algumas respostas para o nosso cotidiano. Bom, educação como fator de desenvolvimento nacional, é o aperfeiçoamento da matriz curricular municipal para o ensino fundamental. O presente trabalho apresenta sugestões de modelo para resgatar a educação no ensino fundamental, a níveis que possa elevar nossas crianças a ter um futuro melhor, com mais capacidade intelectual, visando sempre o desenvolvimento nacional. Presenciamos um verdadeiro caos na nossa educação, a ponto de termos perdido várias gerações de pessoas no ostracismo da incapacidade educacional, em que, em vez de fomentar o crescimento do nosso progresso, tornaram os cidadãos sem estímulos e sem conteúdo de ensinamento que foram deixados para trás, por causa dessas políticas sem sentido e que prejudicaram a sociedade como um todo. Dentro desse nosso objetivo, é apontar os principais óbices e destacar algumas soluções. Essas soluções são soluções que nós já vimos na sociedade, certo? E para o desenvolvimento em geral da sociedade. Esse aqui vai ser o nosso sumário dentro da introdução, dentro do desenvolvimento. Vamos fazer uma breve historiografia sobre a educação, trazer alguns valores da realidade brasileira. E dentro desse patamar agora do desenvolvimento, vamos trazer algumas sugestões de modelos educacionais, né? Tem a educação clássica, que já é um modelo antigo, tem os primórdios, que hoje ainda permeia as grandes potências mundiais, certo? Temos o exemplo do Ceará, o exemplo de escola que conseguiu romper alguns paradigmas da educação brasileira, né? Os exemplos dos colégios militares e um projeto do SEBRAE para a capacitação do empreendedorismo, né? E a nossa conclusão. Pronto. Bom, 500 anos atrás, eu vou falar um pouco dos marcos que mudaram muito a nossa realidade, né? 500 anos atrás, a Reforma Protestante, né? Onde Martinho Lutero, dentro das suas teses, ele identificou que a Igreja Católica ela estava transformando, na visão dele, claro, vamos tratar disso, né? Não doutrinando as pessoas, né? Mas estava limitando elas para o crescimento intelectual, certo? E qual foi o grande passo que ele fez? Ele conseguiu incutir na cabeça dos reis antigos, né, dos governantes antigos, a importância da educação para a população, onde a educação saiu do âmbito da igreja e passou para âmbitos dos reinos, né? Então passou para a responsabilidade do Estado, né? A gente percebe que é uma coisa boa ou pode ser ruim, tudo na vida é um pouco relativo, né? Se for um Estado bom, se for um rei bom, vai educar bem sua população, vai promover o crescimento. Se for um rei mau, né, vai doutrinar os seus fiéis justos, né, uma catástrofe. Pode ir. Bom, passaram-se muitos anos, né, o Brasil deu uma acordada na era Vargas, né, na final da década de 30, de 40, onde o governo percebeu, durante a guerra, a gente pode ver os períodos, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, entre os governos, ele percebeu que para o Brasil ter um patamar dentro da industrialização que estava acontecendo durante a guerra, ele precisava de educação, o povo precisava de educação, né? E basicamente, nessa época, o analfabetismo dentro do Brasil pairava mais de 50%, se não me engano 57%. Tem minha colinha aqui, eu não sei porquê. Imagina só, né, se fosse agora, né, então 220 milhões de habitantes, vamos chutar aqui, 110 milhões de habitantes analfabetos, né? Mas colocando contexto histórico, dentro do contexto histórico aí, o mundo passado pela Revolução Industrial, e onde o governo procurou
formas de educar a sociedade, as melhores formas. E lógico, gastando pouco dinheiro e tendo um resultado positivo. Onde aquele grupo buscou, em diversas frentes ideológicas, a melhor fórmula de educar os brasileiros. Bom, neste contexto, o governo teve, nessa época da guerra, a gente colocando mais ou menos nesse patamar histórico, tinham várias frentes, né, ideológicas, entre elas o fascismo, o capitalismo, o comunismo, que parou durante no mundo durante esse período, né, fortes frentes ideológicas, já conhecidas por nós, isso é sabido, né, e o governo queria principalmente educar os mais velhos, os adultos, para formar a mão de obra, né, andar rápido a industrialização, só vamos fazer um resultado que seja rápido, né, e dentro dessa premissa foi criado o Senai nessa época, por exemplo, né, várias frentes, né, não vou citar aqui para não alongar muito, né, mas vocês podem ver o quanto que agora, a partir do momento que o governo pega a educação, ele sentiu o quão importante era uma população educada ou doutrinada, para o bem ou para o mal, né? Pode passar. Dentro desses viés ideológicos paralelos de mundo, nós temos o capitalismo, né, que fala sobre a liberdade do indivíduo, o respeito do indivíduo e a responsabilidade do indivíduo perante a sociedade, né? Ele é responsável por ele, não é o Estado que vai fomentar o crescimento, que vai dar tudo, não, ele é responsável por ele, né? Próximo. E teve o fascismo, né, que basicamente é a concentração do poder do Estado, um Estado muito burocrático, muito grande, né, quase perto do que a gente viu hoje no Brasil, o Estado presente em todas as relações pessoais, sejam de negócio, sejam tudo que você imaginar, né. Próximo. E na educação, né, que era o comunismo, né, que entrou com a Revolução Cultural. Dentro desse marxismo ideológico que já pairava o mundo naquela época, né, o Stalin, Trotsky, toda essa trupe, né, que já em 1917, né, a Revolução Russa tomou a Rússia e proclamou o primeiro Estado socialista. Vamos para o próximo. Bom, não, pode voltar, esqueci. E vocês não se preocupam não, o primeiro trovão que tiver aqui eu vou sair correndo. Senão o carro vai embora, né? E desse exemplo, volta um pouco mais do exemplo do fascismo, né? Foi nessa época onde o governo Vargas se alinhou muito com a CLT. A CLT, ela veio pronta do governo de Benito Mussolini, né? Direitos trabalhistas, encargos sociais, toda essa premissa, né? Fortemente imposta pelo Estado nas relações interpessoais, né? Bom, pode passar. E dentro dessa revolução cultural, eu quero fazer um adendo aqui, bem simples, né, sobre um fato não conhecido muito por nós, até descoberto por mim tem alguns anos, né? Luiz, pode passar. Esse próximo cara aqui, Frank Charles Laubach, nascido em 1884, falecido em 1970. Que bom. Tá. Legal. Falecido em 1970. Muito bem. Frank Charles Laubach era um missionário protestante, né? Era conhecido como o apóstolo dos analfabetos, pela experiência que ele teve, né, de alfabetizar pessoas ao redor do mundo, né? A grande experiência dele foi nas Filipinas, onde ele teve que ele se encontrou com 17 tipos de dialetos. E lá eles não tinham língua escrita, só língua falada, né? Então ele aperfeiçoou muito no sentido de educar adultos, né? O famoso método Laubach, né? E esse cara veio para o Brasil a pedido do governo, né, em 1943, foi para Pernambuco. A gente tem que entender que naquela época, imagina Uberaba, imagina o Rio Grande do Sul, o que era, não, né?
os grandes polos brasileiros eram os portos. Então Pernambuco era um grande polo de cultura, né, que jogava a cultura para o resto dos estados, né. Então ele foi para lá, fez um grande trabalho de educacional, né, lá dentro com os adultos. E é uma coisa muito bacana que a gente viu por isso aí. Foi o primeiro Bolsa Escola intitulado no Brasil. Não foi o Cristóvão Buarque que criou aquilo lá, né? Foi esse cara aqui, ó, Frank Charles Laubach, né? E muito bem. O que aconteceu depois? Próximo. Doris. Desculpa. Pode ficar. Doris, vem pra cá então. Preocupado com a chuva. Essa primeira. Beleza, ótimo. Beleza. Aí o que aconteceu? A gente pode ver essa figura aqui, ó. O que é isso aqui? Chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. Paulo Freire, vocês viram a foto dele, né? É muito comum no Brasil a gente ter raciocínios como axiomas, né? Nós pensamos errado com dados certos, né? E isso aqui para mim, um dos maiores óbices hoje na educação brasileira. O que Freire fez? Freire, nessa época, que Laubach teve no Brasil, ele era diretor do SESI, né? O primeiro SESI, tinha acabado de ser titulado, ele era diretor do SESI. E ele viu as cartilhas de Laubach, né? A influência marxista no Brasil vem de séculos atrás, até mais antigo que a liberdade individual, que até hoje a gente não tem. Muito bem. O que Paulo Freire fez? Simplesmente pegou essas planilhas metodológicas de Laubach, incluiu nela a doutrina marxista, guerra de classes, toda essa coisa que a gente já conhece, acho que a gente já viu um pouco aqui nos Galés, não vou me alongar demais. E emprestou o nome dele com uma nova metodologia, né, que era o método de Paulo Freire. Esse foi o grande começo de Paulo Freire, né? Depois do exílio no Chile, ele aperfeiçoou muito mais, trouxe muito mais livros para cá, mas todos com um viés ideológico. E a gente tem que convir que esse viés ideológico é um dos piores, ele tem que desmascarar. Acho que a primeira etapa, né, nossa, né, se quer trabalhar com a educação no Brasil, é focar nisso aqui, ó. A força martelo. Bom, para vocês terem uma noção, Paulo Freire é o patrão da educação brasileira. Foi uma lei promulgada em 2002, a lei número 12.612, pelo governo Dilma. Bom, próximo. Próximo. Cara, vai que beleza. Muito bem. Esse é o lema do nosso governo, né? Esse é o lema do nosso governo. Vou falar para você, vou voltar, vou ir. Estou ficando mal. Muito bem. Esse é o lema do nosso governo. Você acha que é educar ou doutrinar? Eu vejo doutrinação na FIENG, ideológica. Eu pago, como empresário. Isso está em tudo qualquer canto. Nós temos que largar esses axiomas, temos que pensar. No decorrer da palestra, eu vou mostrar para vocês. Isso é alarmante, é uma coisa covarde, feita com o povo. Só que é uma coisa que está sendo feita muito discreta. O marxismo evoluiu muito. Não era aquele marxismo que pegava na guerra, que pegava em armas para ter revolução do proletariado. Não. É onde entra a educação no Brasil, que é citada aqui antes. Vamos mudar, que beleza. Que é a Revolução Cultural. Revolução Cultural. Na conclusão, eu trouxe um livro de Paulo Freire aqui, que eu vou ler alguns textos para vocês, se der tempo, claro, onde é que vocês podem ver, né, que é um dos livros mais vendidos dele, né, que é depois eu pego, que faz grandes louvor, né, tem grande louvor por Fidel Castro, por todos esses caras, Che Guevara principalmente, passando aqui. Muito bem. Eu acho que esse não é um lema de um país digno, eu acho que esse é um lema de um país patriota, eu acho que esse não é um lema de um país que vai para frente, né? Não é, nunca vai ser, né? Não adianta a gente fazer propostas aqui de aeroportos, não adianta a gente fazer propostas de pontos, disso, daquilo, se não conseguirmos identificar dentro da educação o maior óbice que nós encontramos hoje
dentro do Brasil. Vou passar agora, passou essa parte um pouco histórica, né, que nós vimos, vou passar um pouco agora para a realidade brasileira, alguns índices, né, para às vezes trazer vocês para o chão, né, ou levar para a lua, dependendo, né, que é o PISA. Já ouviu falar do PISA, né? Quem já falou por aqui? Né? Que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Ele não só avalia os alunos, mas avalia os alunos em formas muito peculiares, né? Entre a capacidade de resolver problemas complexos ou problemas simples. Né? Tem uma coisa muito interessante que eu vi num trabalho, isso aqui não está no TCC, mas é um estudo que foi feito, né, por um historiador chamado Tomás Juliano, inclusive é um autor de um livro que chama Desconstruindo Paulo Freire, no Rio Grande do Sul, onde ele fez um teste na internet muito interessante. Ele chegou nesse site de venda e colocou lá assim, ó, vendo 1 quilo de limão China, R$2. Beleza. Né? A primeira pergunta que veio depois, de nós brasileiros, o limão é China ou galego? É 1 quilo ou 1,5 kg? É R$2 por quilo? Então R$4 dá quanto? Ele começou a perceber a capacidade cognitiva do brasileiro. Não tem. E são pessoas que estarão daqui 10 anos, aonde? Na minha padaria, trabalhando no Bessa, né? Trabalhando em algum investimento que vocês vão fazer. Eu me lembro muito bem de um jornalista brasileiro que, dia 1º de janeiro de 2003, ele falou assim, né, foi na posse do Lula, ele falou assim: o que o PT vai fazer, o Brasil vai demorar 30 anos para refazer. Né? Do jeito que estamos agora, eu acho que uns 40 anos. Bom, vamos lá. Pode passar? Peraí, não, eu vou passar. Deixa eu ver se é essa aqui, peraí. É essa aqui mesmo. E o Brasil está muito bem colocado, olha que coisa interessante. Né? Ele está no 6º lugar na área de matemática. Então, de trás para frente. Onde é que está o Brasil? De trás para frente. O Brasil perde o Peru, Catar, Costa Rica, Colômbia. Gente, países que não tem nenhuma democracia tão consolidada quanto o Brasil. O Brasil tem sim uma democracia consolidada. Ele é jovem, mas tem essa consolidação. Né? Essa aqui está na área de matemática, essa aqui na área de interpretação de texto. O Brasil está um pouco acima, ainda bem que existe, né? A gente tem que agradecer que existe a Albânia, que existe a Geórgia, que existe o Peru, senão o Brasil seria o último. E isso tem alguns países que hoje estão participando. Já teve os PISAs, o Brasil participa do PISA, que ele é a cada 3 anos, e ele participa do PISA desde 2000 e, acho que um pouco antes de 2003. Né? Já teve ano que o Brasil ficou em último. De lá para cá, a pátria educadora não fez nada, só vende axiomas, só vende. Hoje o governo ele criou problema para vender a solução. Aqui são os primeiros lugares: Singapura, Hong Kong, Japão e Estônia. Todos esses países aqui, ó, trabalham com um único método, quase milenar. Né? O Brasil parece que tem vontade de criar alguma coisa. Né? A gente tem vergonha de usar coisa do passado. Né? Muitas pessoas me chamam de retrógrado, né? Por exemplo. Eu falo, lógico que eu sou retrógrado. Né? Lá nós acertamos. Né? Imagina quantos prêmios esses países vão ter, né, nos próximos anos. Todos esses países aqui. Infelizmente o Brasil ainda vai pecar um pouquinho. Bom, aqui a gente vai passar algumas sugestões de modelos educacionais que nós vimos. Certo? Dentro desses modelos, está a educação clássica, que é o próximo que o nosso amigo Samartano vai falar. Está os exemplos do Ceará que eu falei, né? A ética dentro da polícia militar, a escola militarizada, o Ricardo vai falar, e a ética e o programa do Sebrae, certo? Bom, Samartano, você vê aqui. Vou voltar para ter passado, viu? Só você tomar aqui, tá uma beleza. Boa noite, senhores. Boa noite. Bom, eu vou falar sobre a educação clássica, que é uma sugestão que nós vamos deixar
para os governantes, para os educadores, formadores de opinião, sobre um modelo que já foi testado no passado, na Idade Média, mais propriamente dita, no século VII, né, onde Carlos Magno determinou que ao lado de cada abadia colocasse uma escola, isso no período jesuíta, e assim formaram-se as escolas catedrais ou catedráticas. Então, o modelo que eles usavam seria esse aqui, o Trivium, que usava baseado nas 7 artes liberais. Ele é baseado, o primeiro modelo, Trivium, usava a lógica, a gramática e a retórica. A lógica como uma coisa conhecida, então eles começavam a ensinar o aluno a ter a noção de lógica, de ver a realidade, saber identificar o verdadeiro e o falso. Mas só isso não adiantava, precisava da gramática para ele escrever, para ele expressar os símbolos do que ele estava pensando, raciocinando. E a retórica, que é a coisa comunicada, ele aprendia a comunicar, a liberar da sua mente, porque esse modelo ele é baseado na mente, no interior. Então, através desse modelo Trivium, o aluno, no caso ali, na época, ele começava com 14 anos, né? Mas ele pode ser adaptado, no nosso caso, nas nossas escolas municipais, a partir da matriz, né, educacional do município. O modelo Quadrivium, é baseado na teoria de número, na teoria do número, que é a matemática com a música, porque a música tem muita coisa a ver com a matemática, e a geometria com a astronomia. Então eles ensinavam isso, a aplicação da teoria do espaço, né, com a aplicação da teoria do espaço, a teoria do número com a aplicação da teoria do número. Então, a sugestão que nós vamos deixar no nosso trabalho para ser aplicado, né, no ensino fundamental, e mais para frente nós vamos dar uma razão bem robusta para se usar desse modelo. Bom, tá aí, Miguel de Cervantes, Luís de Camões, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Thomas More, Shakespeare, Erasmo de Roterdã, dentre outros. Principalmente na literatura, ainda não foram batidos, né? Então nós temos um pesquisador, Silvio de Medeiros, que conta que se fosse usado esse modelo hoje, nos dias atuais, nosso ensino seria imbatível. Então, isso baseado, né, na pesquisa do professor doutor, e nesse modelo que deu certo, né, que gerou esses vários pensadores, artistas, né, e nós vamos deixar a nossa proposta para os governantes, para os educadores, que seja adotado isso na grade curricular do ensino fundamental. A gente já pesquisou, já fez a análise da grade municipal, é perfeitamente aplicável, até porque isso aí não vai onerar. Nós estamos usando o simples, então as correções, fazer o aluno aprender matemática, a saber português, a saber tirar o aluno do analfabetismo, né? Então, aplicando o modelo já, né, testado e aprovado. Então, essa é a nossa sugestão. Agora eu vou passar a palavra para o Guido, né, que é Educação Empreendedora, são exemplos de escola. Obrigado. Ao doutor Paulo.
Boa noite. Antes de eu falar do modelo do Ceará, da escola que parece ser uma luz no fim do túnel, na realidade foram informações extraídas de alguns veículos em circulação recente. Eu queria retratar, porém, antes, uma publicação do Estado de São Paulo, no dia 29 de outubro, onde, naquele quadro, aquela coluna Opinião, eles retratam o quadro dramático da ensino no país, premissa aqui da nossa introdução. Então, segundo a ANA, que não é a Agência Nacional de Águas, mas a Avaliação Nacional de Alfabetização, metade dos alunos brasileiros nessa avaliação feita em novembro de 2016, com mais de 2 milhões e 100 alunos em todo o Brasil, onde 90% tinha 8 anos de idade, eles não tiveram a capacidade mínima de alfabetização da terceira série. O jornalista simplesmente faz a constatação de que o resultado da avaliação é assustador, mostrando que o Brasil continua perdendo a corrida educacional, dado o fosso entre as metas e a dramática realidade do ensino fundamental oferecido pelo Poder Judiciário pelo Poder Público às novas gerações. Eles constatam, inclusive, que na região, obviamente, norte e nordeste, essa falta de capacidade do aluno no terceiro ano saber interpretar o que ele lê e das operações simples de matemática, como menos e mais, ela chega a atingir 72%, contra 44% e 45% no sudeste e sul. Esse quadro, naturalmente, para nós não é nenhuma novidade, porque não temos nenhuma dúvida de que o atraso em que nós nos encontramos, e aqui a estatística mostrada aqui pelo Tiago demonstra exatamente o porquê que chegamos a esse nível tão absurdo. Diz o jornalista que, diante desses fatos, são resultados de décadas de políticas marcadas por prioridades equivocadas e orientação populista que arrasaram a rede pública do ensino fundamental. Os números da terceira edição da ANA voltam para mostrar o gargalo do sistema educacional brasileiro. O governo do Ceará, juntamente com outros órgãos de imprensa, sobretudo do seu estado, vem destacando com bastante ênfase nos últimos tempos o que o Ceará está demonstrando de diferente da realidade do nosso país. Ele trouxe no Globo, no jornal Globo do dia 17/11, que esse programa demonstrado pelo estado do Ceará, ele começou naquele governo Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, em que pese o lado tosco negro da política desses caras, mas parece que no contexto de educação eles sobressaíram, porque até o momento ninguém mostrou coisa diferente no Estado brasileiro. Eles fizeram aí uma parceria, o Estado com os municípios, no que tange a educação básica, inicial. O programa chamado PAIC, programa voltado para
a educação continuada do aluno nos início das primeiras séries, tinha o Programa de Alfabetização na Idade Certa, PAIC. Esse programa teve um apoio, o Estado fechou uma parceria com os municípios no tocante de alfabetizar os alunos exatamente onde é a raiz do problema. Uma construção com base mal feita, ela ficará comprometida para toda a vida. Assim, foi a conclusão que eles chegaram em relação às nossas crianças. Sem que saiba, nas primeiras e terceiras séries, ler, escrever, interpretar sobre tudo que lê, e dominar as operações básicas de matemática, naturalmente, essa educação, essa formação será comprometida para o resto da vida. A prova mais clara disso é as estatísticas mostrando que os alunos estão atingindo aí o 8º ano, e nós estamos aí assumindo aquela condição de um alto índice de analfabetismo funcional. Um grande segredo desse projeto do Estado do Ceará, que começou a dar certo nas primeiras séries, eles implementaram até a quinta, já em 2011, quinta série, e depois, logo em seguida, já elevaram esse programa também para o 6º ao 9º ano, preparando o aluno para o ensino médio e adentrar nas universidades. O resultado disso, já agora em 2014, demonstrou que houve um aumento de 39% do acesso dos alunos das escolas públicas às universidades públicas e federais. Tem uma cidade do interior do Ceará que chamou a atenção de um jornal chamado É o País, que fez uma matéria no dia 12 de agosto de 2016. Essa cidade fica a 70 quilômetros de... como que chama a cidade? Juazeiro do Norte. E 500 quilômetros da capital. É uma cidade de 45 mil habitantes, marcada com uma pobreza extrema. Se vive a população ali da agricultura familiar e umas olarias. A renda per capita desse pessoal é da ordem de R$350 mensais, enquanto na média do Brasil é mais de 1.000. Então a gente, por aí, se avalia o nível de resultados dessa cidade em termos de renda. Contudo, ela chamou a atenção porque está ali a campeã do IDEB no Brasil. Nota 9,6 do último IDEB, avaliado em 2015. E aí é o que se demonstra, nos chama a atenção, porque há uma reivindicação realmente de recursos, porque tem uma ausência de recursos na educação, a gente escuta isso o tempo inteiro. Mas parece que o caso específico dessa cidade, chamada Brejo Santo, é uma situação realmente diferenciada. A escola tem somente 5 salas e 180 alunos, dos quais mais de 90% dependem do Bolsa Família. A gente tem uma visão de que o Bolsa Família é algo não plausível para muitos. Aqui se mostra diferentemente. Com renda de per capita de R$350, com essas características que a rede de ensino do Brasil tão desigual. Essa escola chama Maria Leite. Ela desafia todos os estereótipos e teorias pedagógicas de um colégio modelo. É a melhor instituição pública de ensino fundamental do país. O índice da educação básica é quem constata o fato. A escola possui nota 9,6 para o primeiro ciclo.
A média para o país, inclusive, essa altura é de quase metade, 5,2. O indicador mede o desempenho de matemática. O que os pesquisadores desse jornal fizeram foi demonstrar como que eles chegaram a esse patamar. Disseram que os professores são... que há uma relação fortíssima de um programa pactuado entre a Secretaria da Educação para a formação de professores, onde eles investem bastante no piso salarial, que no Brasil do professor é R$ 2.132, e eles superam essa meta. Os professores também recebem um bônus no final do ano, espécie de um 14º, e participam do programa Sistema Permanente de Avaliação do Governo do Estado do Ceará, que mede a avaliação desses alunos juntamente com o professor, e eles são compensados pelos resultados que alcançam. Uma escola, eu primeiro dizer que essa escola que eu estou me referindo, ela é uma escola rural. E uma outra escola rural, eles disseram que eles utilizam para engajar os alunos em promover competições, Olimpíadas de Matemática, concurso de redação. São algumas leituras debaixo de árvores, próximo das escolas, são algumas das premissas que utilizam. Uma professora de nome de Maria Auxiliadora Moura, diretora de uma escola rural também do Brejo Bonito, faz a seguinte constatação: a presença dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental. Como se não bastasse, olha a grande afirmação dela: educação de qualidade é um processo continuado e depende da dedicação da equipe na construção de um ambiente favorável ao aprendizado e envolvimento na atividade da comunidade. Essa observação com relação ao modelo do Ceará. Senhores, boa noite. Dando continuidade aqui, esse emaranhado de situações que a gente vivenciou na feitura do trabalho, durante as nossas reuniões, nós observamos algumas doutrinas, né, como foi falado aqui, muito forte e ainda atuante no ensino brasileiro, e essas doutrinas que ainda são aplicadas, em sua grande maioria nas escolas públicas, elas influenciam diretamente no destino do nosso país. Então, o trabalho, procuramos observar algumas experiências, né, como o Pedro falou aqui, e dentre essas experiências, o que é feito ainda hoje com relação aos colégios militares, o ensino militar. São situações bem complexas de se colocar, porque são muitas linhas, muitas pessoas que são contra, e ao mesmo tempo várias pessoas que são a favor. Por que esse tipo de ensino aplicado hoje nas escolas públicas tem influenciado de sobremaneira no futuro do país? A falta de curso, né, que o professor hoje não tem mais em sala de aula, isso é público e notório. A grande dificuldade de se lecionar numa escola pública, onde o professor muitas das vezes é mal remunerado, as condições das salas de aula são péssimas, né? E onde tem todo um ciclo que o aluno não é reprovado. Imaginem os senhores, um aluno que não está preocupado em tirar nota, um professor com a sua baixa autoestima, né? Essa autoestima muito baixa, e num país com essa libertinagem que vai virando um ciclo, uma espécie de caminho sem volta. Dentre essas situações, né,
quando se pensa em ensino militar, é o que eu falei, muitas pessoas são contra. Alguns especialistas acham que o aluno seria robotizado, que seria doutrinado a obedecer ordens apenas, né? Mas não é isso. Nossos levantamentos aqui, a gente conseguiu verificar que Minas Gerais só perde para o estado de Goiás na quantidade de escolas, né? Cerca de 20 e poucas em cada estado. Com uma grande diferença. Em Minas, a gente tem a experiência de escolas militares há mais ou menos 60 anos, que foram criadas com o propósito de colocar os alunos que ali estavam, filhos, né, de policiais militares. Já no estado de Goiás, a situação é um pouco distinta. Lá o governo está transformando escolas públicas, na sua maioria, se não me engano, estaduais, em colégios geridos por militares devido à alta incidência de criminalidade, né, violenta, tráfico de drogas e desrespeito a professores. Em Minas, são situações, né, que a gente verificou, aluno que só pelo fato de uma professora, né, como exemplo aqui a gente cita, ele suspeitou que uma professora teria acionado a polícia militar para ele e ao término da aula agrediu essa professora com pedradas. E o que o ensino militar ele incute, né, digamos assim, tenta resgatar, só lembrando, a matriz curricular ela não modifica. O ensino das polícias, né, e também das Forças Armadas, eles aproveitam a matriz curricular já existente, autorizada pelo MEC, e com a pequena flexibilidade insere ali aulas de civismo, né, respeito à família tradicional, questões de meritocracia, né, o aluno realmente vai obter a nota na qual ele merece. Não é simplesmente virou o ano, o aluno automaticamente passou. E também algumas questões de disciplina mesmo do dia a dia. Mas tem que colocar em fila, tem que prestar continência, o professor chega na aula, ele é recebido pelo aluno, ou o aluno se levanta e toma posição de respeito, ou presta continência, não importa. É uma relação de autoridade para com o aluno, para ele aprender a respeitar essa autoridade em sala de aula, além de levar esses ensinamentos também para o seu dia a dia. Então a gente verificou isso. O que a gente gostaria de colocar aqui para os senhores não é um projeto acabado, que tem que ser o ensino militar, não. A gente quis apenas colocar essas informações para que, se futuramente algum governante tiver interesse de colocar em outras escolas, que assim pudesse fazer. Então, de uma forma bem tranquila, é isso que a gente gostaria de colocar, mas lembrando, né, que esse ensino não é um ensino, digamos assim, fechado, retrógrado, como muitas pessoas pensam. Ele não acaba com o pensamento do aluno, ele não inibe que esse aluno possa ter criatividade, muito pelo contrário, ele tem essas regras rígidas no seu dia a dia, mas com professores muito bem qualificados. E uma prova disso, que a gente pode citar o nosso município, é a alta procura que se tem no colégio. Aqui na nossa cidade nós temos um colégio da Polícia Militar, na qual concorrem vagas tanto para os filhos de policiais militares, professores do colégio, netos de militares e filhos de funcionários civis da Polícia Militar, e tendo vaga, abre-se, né, através de edital para a comunidade. E os senhores, né, podem ter noção, quem quiser saber um pouco mais, a alta procura que é para o nosso colégio. É um colégio estadual, gerido por policiais militares, que ajudam o aluno no seu dia a dia a ter um autocontrole, respeitar o professor, noções de civismo, cidadania e ética que ele vai levar para a vida toda. Boa noite a todos. Eu fiquei
um pouco nessa parte de escola empreendedora, até mesmo pela proximidade da empresa na qual eu faço parte, mas o grupo convicto, né, com os estudos que foi realizado, onde a fase do ensino médio fundamental contribui com uma formação sólida, né? E então o grupo resolveu sugerir a proximidade de alguns órgãos com a inserção de educação empreendedora. Uma vez que a educação empreendedora ela contribui com o desenvolvimento econômico e social, então a sugestão do grupo foi aproximar não só talvez do SEBRAE, mas de institutos até mesmo como o Endeavor, né, que possa estar passando isso para os alunos. Então, quem foi a Embraer pôde perceber que eles utilizam dessa metodologia nas escolas dele, tanto em Botucatu quanto em São José dos Campos, onde que, na verdade, eles sabem que isso, de uma certa forma, retorna a eles, né? Então, com o quê? Com mão de obra qualificada. Então, lá eles utilizam dessa metodologia. Então, o grupo achou interessante, né, a gente sugerir a proximidade desses órgãos. Bom, tem uma conclusão agora. Eu gosto de falar e o pessoal não me dá o microfone ainda. Vou fazer uma coisa rápida com vocês aqui, que é uma temática. Eu espero que vocês sejam sinceros. Quantos de vocês aqui leram pelo menos um livro esse ano? Esse ano não vale autoajuda, não vale romance, tem que ser parte técnica, alguma coisa que vão agradecer vocês. Muito bem. Número bom, número bom. Esse é o número de um estudo feito aqui no Brasil, né, não está tão atualizado. Né? A gente eu tive ele atualizado em PDF, perdi ele, mas esses números pioraram. Né? Aqui está a relação de professores que leram livros, que buscaram conhecimento para educar. 45% lê quase sempre, 34% nunca, 21% às vezes. Infelizmente, se professores não estão buscando conhecimento, como alunos vão aprender? Muito bem. Um gráfico que a gente pode perceber aqui, né? Quanto cada país gasta a porcentagem do PIB com educação? Japão, Itália, Coreia, Espanha, Polônia, Argentina. Onde é que o Brasil está? Olha que legal. Né? Se gasta tanto dinheiro assim. Eu morei na Nova Zelândia, eu sou meio até suspeito de falar da Nova Zelândia. Para onde é que vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Né? Se a educação, como vocês viram pelos dados que nós passamos, está tão ruim, né? Vou dar outro dado aqui, olha para vocês verem. Onde é que todos os países investem mais aqui? Onde é que o Brasil investe? Ensino superior. Ensino fundamental, para preparar o aluno, muito pouco. Né? Ensino médio, não tem esse mesmo patamar, no ensino superior. Né? Dentro de, não caindo em axioma, né? Mas é uma percepção que eu tenho, né? Isso aqui gera voto. Isso aqui gera voto. Ensino superior gera voto, são pessoas que votam. Isso aqui ninguém vota, a maioria deles. Incrível, né? Beleza? Essa é a política dos últimos 30 anos. Né? E uma outra coisa que eu falo com vocês, né, é em relação à nossa responsabilidade. A gente não pode deixar o Estado cuidar de tudo. O Estado é um pai, está errado. Né? Aqui está algum dado também sobre as pesquisas feitas recentemente, né, em porcentagem de pessoas que influenciaram outras na leitura. Mãe ou responsável do sexo feminino, né? Já que estão aqui as idades, a gente pode ver, né? 23%, 5 a 10, né? 14 a 17, 20%, né? E pai ou responsável do sexo masculino, já cai bastante, 5%, 7, 6, 5, 5, 5. Bom, enfim, se nós não estimulamos nossos filhos à leitura, o Estado não vai fazer. Nunca. Nunca. Né? E em relação a
esse patamar aqui. Os professores estão sendo bem pagos? Não, não está. Não está. Eu sou filho de pedagogo, minha família inteira são pedagogos. Né? Esse dinheiro aqui, de acordo com o que nós temos hoje no Brasil, né, com o Pacto Federativo, né, a União que demanda, então todo mundo vai lá para o Executivo com o pratinho na mão. Né? Esse dinheiro aqui para na corrupção dos municípios, do Estado, em toda essa merenda, né, tudo que vocês imaginarem. Mas não chega na qualidade de um bom professor. O professor também tem sua parcela de culpa, né? Ele tem que se empenhar um pouco mais. Mas, enfim, tem muita coisa a ser mudada. Nessa última aqui, eu vou dar duas fotos para vocês, que aqui é no Japão pós-guerra, tá? E aqui é no Japão depois de Fukushima, né? Daquele evento da usina nuclear. Vocês acham que não tinha merenda aqui? Vocês acham que não tinha lápis aqui? Não. Tinha carvão. Tinha carvão. História, leiam. Né? Professor, estava sendo pago pelo Estado? Ou pelos pais? Não. Não. É o sentido de sociedade. É um grande sentido de sociedade. E é a nossa responsabilidade. Eu posso falar para vocês, não é nenhum desses políticos agora que estão emergindo para presidente que vai melhorar. É nós. Muito simples. Não esperem nada do Estado durante um bom tempo. Né? E aqui vocês podem ver aqui, entendeu? E aqui vocês podem ver aqui, depois de Fukushima, todos trabalhando, estudando, os alunos não estão aqui. Então eu quero focar que é no método de ensino, não é dinheiro. Prefiro que é dinheiro para a educação, para desviar, para fazer um monte de coisa. Né? E aí vai. Eu não vou me alongar muito, não, mas eu quero focar que é o método de ensino, um método coeso, né, de unir a sociedade por um bem comum. Né? E é isso aqui que nós estamos precisando. Bom, como eu falo para vocês, não existe outro caminho a não ser este. Não tem. Estou sendo bem enfático com vocês, né? Não quero ser, estou sendo muito pragmático. Né? O primeiro passo para um Brasil melhor é a educação. Nós mostramos aqui os principais óbices da educação, tem outros. Né? A gente está no nosso trabalho, se vocês quiserem ler, né? Mas eu acho que ainda assim, não é um trabalho desse aqui que vai ajudar vocês, é a busca por leitura, é a busca por educação de vocês próprios. Se nós não educamos, como é que vamos educar nossos filhos? Então, que comece por nós. Obrigado.